Bem-vindo ao segundo episódio da websérie O Novo Investidor. Nesse segundo episódio, iremos explicar como os grandes investidores ganham dinheiro na Bolsa. Antes de iniciarmos e mostrarmos as filosofias de investimento que os grandes investidores praticam, eu gostaria aqui de mostrar alguns gráficos que evidenciam que a Bolsa de Valores é um excelente investimento. Aqui, trazemos o desempenho histórico do SP500, que é o índice da Bolsa Americana. Podemos ver que, ao longo do tempo, o SP500 se valorizou de maneira expressiva. Reparem que o gráfico está em escala logarítmica. E podemos ver que, desde 1950 até 2016, as ações americanas multiplicaram por cerca de 100 vezes. O desempenho histórico do SP500 é de cerca de 10% ao ano em dólar. Como vocês podem ver, não é um desempenho linear. Existem períodos de altas e baixas, mas a tendência é que no longo prazo as ações se mostraram um bom investimento. Alguns podem questionar que o desempenho no Brasil seria inferior, afinal, o Brasil é um país muito mais arriscado e com uma democracia muito menos solidificada do que os Estados Unidos. Porém, quando comparamos o desempenho histórico do Ibovespa em dólares contra o desempenho do Dow Jones também em dólar, podemos ver que o desempenho do Ibovespa, desde que foi criado no final da década de 60, foi muito superior ao do SP500 e do Dow Jones. Obviamente, com muito mais volatilidade. Neste gráfico que vemos, podemos ver em azul o desempenho em dólar do Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Em vermelho, podemos ver o desempenho do Dow Jones, um dos principais índices da Bolsa Americana. Neste período, o Ibovespa se valorizou cerca de 10 vezes mais que o Dow Jones, o que evidencia que investir em ações no Brasil se mostrou um ótimo investimento ao longo do tempo. Porém, é importante destacar que isso ocorreu com muita volatilidade. Também é importante destacar que este rendimento, em ambos os casos, foi em dólar. Portanto, investir em ações, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, se mostrou um excelente investimento. Padrão semelhante pode ser encontrado nas principais economias do mundo. As ações se mostram como a melhor alternativa para o investidor de longo prazo. Neste gráfico, é comparado o desempenho da Berkshire Hathaway contra o SP500. A Berkshire Hathaway é a empresa controlada pelo Warren Buffett, um dos principais investidores do mundo, que adota uma filosofia de investimento chamada de Value Investing, que é focada na análise fundamentalista, estudando os principais indicadores das empresas, associado com uma abordagem de longo prazo. Podemos ver que o desempenho da Berkshire Hathaway foi ainda superior ao do SP500, que se mostrou também um bom investimento ao longo do tempo. Quem tivesse investido $100 em 1964 na Berkshire Hathaway teria transformado 50 anos depois esse investimento em mais de $1 milhão. Já aquele investidor que tivesse investido em ações do SP500 teria transformado seus $100 em cerca de $1.000. Portanto, existem alguns investidores que conseguem ter um desempenho ainda superior ao SP500. Geralmente são investidores que têm uma abordagem de longo prazo. Neste gráfico conseguimos ver o desempenho de uma série de investidores. No eixo X, podemos ver o número de anos em que esses investidores estão participando do mercado. E no eixo Y, podemos ver o quanto que eles tiveram de desempenho acima da média de mercado, do SP500. Podemos ver que a maior parte deles tem uma abordagem fundamentalista. Alguns poucos têm uma abordagem macroeconômica. No gráfico, os investidores representados pelo triângulo, quadrado e o círculo são investidores que têm uma abordagem fundamentalista. Já os investidores que têm um losango são investidores que têm uma abordagem de investimento ligadas a fatores macroeconômicos. Podemos ver que a maior parte desses investidores, portanto, tem uma abordagem de investimento fundamentalista e de longo prazo. Os investidores fundamentalistas são aqueles que estudam as empresas e buscam, em geral, empresas que tenham bons fundamentos e que sejam negociadas a preços interessantes. Vamos falar um pouco mais sobre como funciona a análise de um investidor fundamentalista. O investidor que segue a análise fundamentalista geralmente busca projetar os resultados futuros e trazê-los a valor presente através de uma abordagem chamada de valuation. Através do valuation, chega-se ao que deveria ser o valor intrínseco de um papel. Esse valor intrínseco representa, portanto, o preço que aquele ativo deveria ser negociado em bolsa.
Se o preço do valor intrínseco for superior ao preço em bolsa, pode ser que tenhamos uma oportunidade para o investidor que segue a abordagem fundamentalista. Portanto, a análise fundamentalista é a pesquisa e entendimento dos chamados fundamentos da empresa por trás de uma ação, ou seja, as razões qualitativas pelas quais você deve ou não investir em uma ação. Durante o processo de pesquisa, os investidores fundamentalistas partem da análise de três pilares. Alguns analisam os fatores macroeconômicos, mas quase todos eles analisam o setor da empresa e a empresa propriamente dita. Através dessa análise, o investidor vai fazer uma projeção de resultados futuros e fazer o valuation. Com o conhecimento adquirido na análise fundamentalista da empresa, pode-se projetar seus resultados e realizar o valuation da empresa. Neste último passo, o investidor fundamentalista estima o valor intrínseco da empresa e decide se deve comprar ou não, comparando o preço que ele chegou no valor intrínseco da empresa com o preço negociado em bolsa. Na próxima aula, iremos abordar sobre os riscos na hora de se investir. Deixe suas dúvidas nos comentários e marque seus amigos.